Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro. Tô voltando depois das férias para que a gente fique junto com muita informação aqui no seu AB1. E olha, pessoal, a Polícia Civil prendeu um influenciador digital. Olha só, ele é suspeito de ser o mandante daquele duplo homicídio que vitimou Sivanilson Sinésio de Lima e Nayara Gabriele de Araújo, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Você lembra desse caso, né? Esse crime aconteceu em julho desse ano. E o mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1. Ao vivo com a gente tem Lohana Nunes e Joel Almeida. Lohana vai falar sobre alguns desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica aqui em Caruaru. Ou seja, a população precisa ficar atenta. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. Exatamente, Almi. Bom dia para você, seja bem-vindo de volta, viu? Bom dia a todo mundo que nos assiste. Aqui tá um ventão, por isso que eu tive que tapar o olho. Tá caindo uma poeirinha aqui onde a gente tá no centro da cidade. Mas o nosso assunto, a gente vai falar justamente sobre esse desligamento em alguns pontos da cidade. São pontos da zona rural e da zona urbana. Já já eu trago informações de que pontos são esses e o horário desse desligamento e também por que vai ser desligado. Já já eu volto, Almi. Perfeitamente, Lohana. Joel vai trazer informações sobre uma operação que o Detran vai realizar aqui em Caruaru. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia a todos. O Detran Pernambuco realiza a Operação Limpa Pátio. O objetivo é promover uma limpeza, uma organização onde esses depósitos estão localizados. Aqui em Caruaru, essa operação chega na segunda fase. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Combinado. Joel e Lohana, até daqui a pouquinho. E nós vamos ver como foi a visita do presidente Lula ontem aqui em Pernambuco. Ele participou da cerimônia de entrega da barragem Panelas 2 e o governo do estado atualizou a situação das obras voltadas para as barragens aqui em Pernambuco. Das 5 barragens prometidas em 2010, nós vamos fazer 4 delas. A primeira, nós estamos entregando hoje. A segunda de Gatos, está ali, o meu prefeito Estênio não me deixa mentir, está em obras. A de Garapeba, o dinheiro vai ser depositado na conta essa semana para montar canteiro de obra. E a de Barra de Guabiraba, Diogo. A de Barra, nós vamos licitar ela em janeiro. A adutora do Agreste, que andava de lado, agora anda a ritmo acelerado e entrega água para o povo de Pernambuco. Gessé Acioli, Fábio Gomes e Leonardo Costa também estão com a gente ao vivo. Gessé vai trazer orientações sobre um assunto muito importante, plano de saúde. Por exemplo, quando é que um plano de saúde pode ser suspenso, hein? Até porque muitas vezes ele é usado em momentos de urgência. Não é isso, Gessé? Bom dia. Isso, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, excelente retorno das férias. E a gente vai falar sobre esse assunto com a ajuda de um especialista, a gente vai entender quando é que esse plano pode ser suspenso e, em casos específicos, o que pode acontecer caso esse plano seja de fato suspenso ou cancelado por parte da operadora que oferece o plano de saúde. Daqui a pouco a gente conta detalhes sobre esse assunto. Assunto importante demais, Gessé. Fábio vai trazer informações sobre o concurso nacional unificado, o chamado Enem dos concursos. Quais são as novidades, hein, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bem-vindo de volta, meu amigo. E a gente traz sim informações sobre o CNU, esse Enem dos concursos. A segunda fase será realizada no próximo domingo, vai ser justamente a prova discursiva e a gente traz informações a respeito dessa prova para os candidatos se prepararem da melhor forma. Isso porque ela vai ser aplicada de forma diferente para cada candidato, a depender do tipo de cargo que ele está concorrendo, tanto o cargo de nível superior quanto também o cargo, a prova de nível intermediário. Então daqui a pouquinho eu volto trazendo esses detalhes e também falando sobre outro assunto que é destaque aqui no G1 Caruaru e região, Almir. Valeu, Fábio, valeu! E hoje também é dia de falar sobre oportunidades no mundo do trabalho, por quê? Porque tem a Bem Emprego e Leonardo Costa é quem vai falar sobre esse assunto ao vivo. Bom dia, Léo! Almir, bom dia. Olha só, são muitas oportunidades, inclusive vagas para início imediato aqui em Garanhuns, principalmente. Daqui a pouco eu vou detalhar tudo, viu? Almir. Combinadíssimo. Valeu, Léo, Fábio, Gessé. Tamo junto nesse AB1. E por falar em mercado de trabalho, o setor de construção civil continua em crescimento aqui em Caruaru.
Isso significa, pessoal, novas vagas para o trabalhador. Com mais postos de trabalho e a expectativa de crescimento, o setor da construção civil segue sendo uma das principais portas de entrada para quem deseja ingressar no mercado de trabalho formal em Caruaru. Caruaru, como disse, né, tem uma região, né, geográfica privilegiada. Aqui nós temos um polo de confecções importante, ou seja, um polo médico importante. Nós temos o polo de confecções do Agreste. Então, a renda per capita aqui é muito alta. Então, isso na verdade, atrai investimentos. E atraindo investimentos, naturalmente, resvala no setor da construção civil. E hoje tem estreia aqui no AB1, é a série Meu Natal. Na primeira reportagem, a gente vai ver duas famílias que se reuniram para antecipar a confraternização natalina, reunindo muita gente que estava distante. Esse ano está sendo diferente porque a gente reuniu as duas famílias junto no mesmo lugar, que é coisa rara, que é difícil, até por conta da correria da vida, né? Mas a gente conseguiu isso, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E a alegria de estarmos juntos depois de 3 anos assim, eles distantes, em outro país, e a gente poder reunir as duas famílias e estarmos comemorando com muita alegria mesmo. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. Muito bem, agora 11 horas e 56 minutos, você está com a gente aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e pelo Globoplay. Inclusive tem aí o QR Code que dá acesso ao aplicativo para você acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos à previsão do tempo aqui em Caruaru para a gente começar, porque o dia deve seguir assim, pessoal, com sol e nuvens na capital do Agreste. Nesse momento, a temperatura está na marca dos 29 graus, está vendo aí na tela? E a mínima não deve passar dos 20 graus nessa quarta-feira. E ontem, aqui no Agreste, o presidente Lula foi até Cupira e participou da entrega da barragem Panelas 2. Veja na reportagem. A governadora Raquel Lira e o presidente Lula chegaram de helicóptero na barragem Panela 2 em Cupira e foram até a parte de cima para visualizar a obra. Em seguida, visitaram a cabine de acionamento da adutora para ver o funcionamento da barragem. O local ficou lotado de apoiadores e moradores da cidade. O presidente Lula lembrou do tempo em que morava no estado e enfrentou alagamentos. O Nordeste era conhecido como a região do Brasil que tinha mais mortalidade infantil. Era conhecida como a região que tinha mais desnutrição. Era conhecida como a região que tinha mais desemprego. Era conhecida como a região que tinha muito mais crianças saindo da escola. Era a região conhecida por ter mais analfabetos. Era a região conhecida por ter menos universidades. Era a região conhecida por ter menos mestres e doutores, ter menos pesquisadores. Era a região conhecida que tinha menos energia elétrica, as pessoas viviam na base do candeeiro. E eu fui embora em 1952, com 7 anos de idade, por conta da fome e da seca. A governadora Raquel Lira falou da união de esforços para concluir a obra. Das 5 barragens prometidas em 2010, nós vamos fazer 4 delas. A primeira nós estamos entregando hoje. A segunda de Gatos, está ali, o meu prefeito Estênio não me deixa mentir, está em obras. A de Igarapeba, o dinheiro vai ser depositado na conta essa semana para montar canteiro de obra. E a de Barra de Guabiraba, Diogo. A de Barra, nós vamos licitar ela em janeiro. A adutora do Agreste, que andava de lado, agora anda a ritmo acelerado e entrega água para o povo de Pernambuco. O presidente e a governadora assinaram também a ordem de serviço de outra barragem, a de Igarapeba, que será construída em São Benedito do Sul. Panelas 2 e Igarapeba fazem parte do que está sendo chamado de Cinturão das Barragens da Mata Sul. Uma delas apenas está finalizando a revisão do orçamento.
mas já tem recursos, já está no parque, que é a barragem de Barra de Guabiraba. Então, em janeiro, a gente já começa a licitação dela. As outras estão, essas entregamos, graças a Deus. Está aí, que maravilha. Veja que barragem linda. A barragem de Barra de Igarapeba, que é a segunda maior do complexo de barragens. O presidente da República, que é a governadora, com da ordem de serviço hoje. Então, a empresa já está mobilizada, deve começar imediatamente os serviços. E a outra, que fica em Lagoa dos Gatos, já está em andamento. Então, nós dizemos que todas as 4 barragens, uma já foi concluída em 2016 e as outras 4 estão em andamento. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no seu AB1. Agora é meio-dia. Agora tem problemas de comunidade, pessoal. Moradores da rua Visconde de Abaeté, no Petrópolis, aqui em Caruaru, sofrem com uma situação bem complicada. Então a nossa equipe foi até lá para conferir tudo de perto. Vamos ver? De cara, encontramos o local sem a estrutura mínima do básico que é esperado por quem paga os seus impostos. A falta do pavimento acarreta em transtornos, com uma rua cheia de buracos, que vão se tornando poças de água suja, oriundas de esgoto estourado. Os moradores reclamam da quantidade de problemas existentes. Flávia diz conviver com diversas situações adversas, devido à falta de cuidados no lugar. A gente sofre com doença, com mosquito, entendeu? Cobra entrando dentro de casa, um monte de bicho e fora a caatinga, né? É terrível. O grande problema que os moradores enfrentam é exatamente nesse ponto, onde entronca a rua Júlio Rodrigues com a Visconde de Abaeté. Muito mato e o esgoto estourado em uma das ruas termina nesse outro ponto, que vai se estendendo e acumulando água suja, muito mato, muita sujeira, insetos e bichos peçonhentos. Tudo isso relatado por pessoas que moram aqui há anos. De uma realidade triste que vai seguindo sem solução. Todos os dias a gente enfrenta essa realidade aqui. Muito sujeira. 26 anos que eu moro aí. Na política, eles aparecem aqui, tudo bonitinho. Ai, promessa, mas esquece. Perto das residências passa um riacho, tomado pela água suja. Quem precisa transitar de um lado para o outro se arrisca, como esse motociclista, que acena com sinais de desaprovação. É assim a situação. Esse acúmulo de problemas também prejudica a saúde dos moradores. Essas imagens mostram uma grande quantidade de insetos, que são vetores de doenças para quem mora por perto. Cansados, eles já não acreditam mais. Vários protocolos e pedidos são feitos constantemente, mas nada de solução. Todos os meios. A Compesa até ficou de vir, não foi, Detinha? Ficou de vir, aí os meninos se acidentaram e tal, mas não, só tem uma equipe. Você tá vendo, a calçada entra dentro de casa, é uma agonia triste, mas ninguém vem. A gente tem um protocolo de atendimento da Compesa, entendeu? Tem os pedidos que a gente faz à prefeitura, mas de nada adianta. Esses depoimentos aí que a gente viu de quem mora lá e sente todos esses problemas todos os dias, e essas imagens também dão conta da situação complicada para esses moradores, não é, pessoal? A respeito do esgoto estourado, falamos com a Compesa e eles disseram que a companhia não opera a rede de esgoto aí dessa rua. Então a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras para falar sobre o esgoto e a falta de calçamento dessa rua. Eles disseram que uma equipe vai ao local para fazer um levantamento da manutenção necessária, porém eles não informaram assim um prazo, ou seja, não disseram quando essa equipe vai nessa rua. Então a gente vai aguardar essa visita, a gente vai seguir acompanhando. Se essa equipe demorar a aparecer, os moradores, as moradoras podem entrar em contato com a nossa redação novamente para a gente cobrar mais uma vez aqui no AB1. Tá combinado, pessoal? Tamo junto aí nessa missão para resolver esses problemas, hein? Agora, meio-dia, 4 minutos, está na hora de conferir os destaques do nosso portal. Fábio Gomes está na redação para dizer o que é notícia no G1. Fábio, muito boa tarde para você, meu amigo. A polícia prendeu mais um suspeito de participação no assassinato daquele jovem casal lá em Santa Cruz do Capibaribe, né?
É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. A gente tem atualizações sobre esse caso, sim, porque a Polícia Civil prendeu ontem, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, o suspeito de ser o mandante desse crime. O mandante é um influenciador digital, ele foi identificado por Renan Iago Aguiar de Vasconcelos. Ele é suspeito de ser o mandante desse duplo homicídio que vitimou o Sivanilson Sinésio de Lira Lima e a Nayara Gabriele Nunes de Araújo. Esse crime aconteceu no município de Santa Cruz de Capibaribe, aqui no Agreste Pernambucano, em julho. Esse mandado de prisão preventiva ele foi cumprido na cidade de Fortaleza pela Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, também foi realizado mandados de busca e apreensão, que resultou na apreensão de 2 computadores e um celular pertencente ao suspeito. O motivo que levou o influenciador a ser o mandante desse crime não foi divulgado até a última atualização dessa nossa reportagem. Após os procedimentos legais, ele foi apresentado à autoridade policial e ficou à disposição da Justiça. A gente tem, inclusive, também na nossa reportagem aqui do G1, o histórico completo de quando esse crime aconteceu. Esse casal, foram dados como desaparecidos no dia 11 de julho e no dia 25 do mesmo mês, os corpos foram encontrados em uma cova. Um dos suspeitos, identificado por João Vitor dos Santos de Araújo, de 20 anos, confessou o crime durante o interrogatório e informou à polícia que havia enterrado os corpos em um terreno nos fundos de uma antiga escola no bairro Bela Vista, uma área que é abandonada na localidade. Ele foi preso e, após ser localizado na casa da namorada por equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Outros suspeitos envolvendo adolescentes também foram apreendidos e encaminhados durante as investigações até a delegacia para prestar depoimento e esclarecimento. E aí, para conferir todos esses detalhes, é só ficar ligado aqui no nosso portal G1 Caruaru e Região, e a gente segue também acompanhando todos os desdobramentos dessas investigações para entender qual foi o motivo que levou esse influenciador a mandar essas pessoas assassinarem esse casal tão jovem no município de Santa Cruz de Capibaribe. Almir. Exatamente, Fábio. Muito mistério ainda em torno desse caso. A gente vai seguir acompanhando, sim, nessas informações e apurações do G1 aqui dentro dos nossos telejornais. Agora, Fábio, para a gente mudar de assunto, no G1 também tem informações sobre o Concurso Nacional Unificado 2025. Quais são as novidades, hein? Exatamente, Almir. A gente tem novidades, sim. A gente fala, na verdade, que essa segunda fase do Concurso Nacional Unificado 2025, conhecido popularmente no Brasil como o Enem dos concursos, ele terá sua segunda fase sendo aplicada no próximo domingo, dia 7, que é justamente a fase da prova discursiva. Ela tem alguns pesos, ela tem algumas formas que será aplicada a depender do nível que o candidato escolheu. A gente tem informações aqui porque ela é decisiva para a classificação dos candidatos e ela exige realmente uma preparação um pouco mais específica. Essa etapa ela tem um peso muito relevante na nota final ponderada, que é aquela nota que combina os resultados da prova objetiva, da discursiva e também da prova de títulos, e cobra tanto o domínio de conteúdo quanto também a capacidade de argumentação e escrita. Essa prova ela será aplicada no mesmo dia para todos os blocos temáticos desse concurso, mas com formatos diferentes, como eu já adiantei. No caso dos candidatos que estão prestando o concurso para nível superior, eles responderão 2 questões discursivas de até 30 linhas cada, valendo 22,5 pontos por resposta. Já os candidatos que vão fazer a prova no nível intermediário, essa avaliação ela será feita por meio de uma redação dissertativa argumentativa, um modelo de redação muito parecido com o que é feito no Enem. Ela é limitada a 30 linhas, com valor total de 30 pontos. Em ambos os casos, a banca exige clareza, objetividade e domínio da norma culta. A nota dessa prova discursiva será integrada à nota final ponderada e esse sistema atribui pesos diferentes a cada etapa e pode elevar significativamente o desempenho final. Na prática, isso significa basicamente que um candidato que foi mediano na prova objetiva pode melhorar sua classificação com o desempenho nessa prova discursiva. A gente reúne aqui outras dicas nessa nossa reportagem do G1 com dicas de especialistas, professores especializados em concursos públicos, e eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e convido o candidato que vai prestar essa prova no próximo domingo ou o candidato que é concurseiro e tem interesse em ficar por dentro dessas novidades a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir todas essas informações aqui no G1, Almir. Perfeitamente, Fábio Gomes. Muito obrigado pelos destaques do G1. Muito bom reencontrar você e os colegas aí da redação. Grande abraço e até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Mais uma vez, bem-vindo de volta e uma excelente tarde aí para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, Fábio.
E vamos seguindo com o AB1, porque a 4ª Ciretran, em Caruaru, está realizando a operação Limpa Pátio, pessoal. O objetivo é promover a limpeza e a organização do depósito de veículos. E quem tiver algum veículo apreendido no pátio precisa ficar ligado. Será que ainda dá tempo retirar? A gente vai tirar essa dúvida agora com o Joel Almeida, que está com a gente também aqui no AB1. Né, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Ainda dá tempo sim, mas vai depender de cada caso, até porque tem veículos que estão guardados aqui há muito tempo. A gente fala aqui da Ciretran em Caruaru, estou com o diretor-presidente do Detran aqui ao meu lado, o Vladimir Lacerda, boa tarde. Presidente, é importante que essa operação ela esteja sendo realizada. Queria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, de onde é que essa operação ela está sendo realizada, está partindo de onde, para onde é que esses veículos estão sendo levados? Joel, em outubro o governo do estado, através do Detran, fez o primeiro leilão de sucatas inservíveis. São aqueles veículos que não tinham a menor condição de voltar às ruas. Então foram retirar todos os fluidos que tem no veículo, no tanque de combustível, o óleo do cárter, a bateria, e em seguida foram prensados, separados, o que é plástico, o que é metal, e voltaram para a indústria. E estão voltando para a sociedade como material reciclável. A segunda etapa desse grande projeto é aqui, começa hoje a partir de Caruaru, é o Limpa Pátio, onde vamos recolher 139 veículos nas Ciretrans do interior do estado, levar para o pátio que foi liberado do Detran, na BR-101, e vamos catalogar, já estão catalogados, mas vamos separar caso a caso para que haja também uma destinação final desses veículos. Tem veículo que está destinado, inclusive, para a própria justiça, porque faz muito tempo que esses veículos estão guardados, né? E a pessoa não procurou, às vezes não compensa porque precisa pagar um valor exorbitante. Como é que essa pessoa que está em casa, que está interessada, eu tenho um veículo que foi apreendido, mas tem como fazer uma renegociação? Como é que deve acontecer essa comunicação? Olha, tem veículos nessas Ciretrans que estão há décadas. Pessoas cresceram olhando aquele veículo no pátio das Ciretrans. E agora o Detran está resolvendo toda essa situação que está na Ciretrans, que está ocupando patrimônio público, se deteriorando, expondo as famílias, quem mora no entorno, a riscos de depósito de mosquito, vai levar e vai enfrentar a questão de cada veículo desse. Nós vamos contactar no nome de quem está aquele veículo, que nós já temos esses nomes, vamos contactar o Poder Judiciário para que haja uma solução definitiva. O que não pode é ficar um veículo 20, 30 anos ocupando um patrimônio, um local público sem que se encontre uma solução. Lembrando que a primeira etapa dessa grande operação, são vários eixos, foram leiloados 390 veículos, quase 140 toneladas que estavam montoados e agora voltaram para a indústria e em seguida retornarão à sociedade como um bem reciclado. Muito obrigado pelas informações. O presidente do Detran falou conosco sobre essa operação que inicia hoje aqui em Caruaru. Ali atrás os veículos cegonha que vão fazer essa retirada desses veículos dos pátios da Ciretran e levar para o Recife. Só reforçando que a terceira fase dessa operação vai acontecer também nas delegacias, nos pátios da Delegacia Civil, por exemplo, de Caruaru, que fica ali na Boa Vista 1, e entre outros municípios. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações importantes, né, para o proprietário desses veículos que estão lá nesses pátios, ocupando espaço já há tanto tempo. Importante resolver essa situação. Obrigado, viu, Joel? E olha, pessoal, a Neoenergia começou hoje uma série de desligamentos programados de energia elétrica, hein? São serviços de manutenção em alguns locais aqui de Caruaru. Então, Lohana Nunes está chegando ao vivo para falar sobre esse assunto agora. Boa tarde para você, Lohana. Boa tarde, Almir. Então, mais uma vez para você, para todo mundo que nos assiste, exatamente, alguns pontos aqui de Caruaru vão ficar sem energia durante os próximos dias, começando já hoje, viu? A gente tem aí o sítio do Juá, que é sítio Barrinho ali, já está sem energia elétrica, né, até as próximas horas, né, até as 3 da tarde, mais especificamente, mas tem outros bairros aqui da cidade, também na zona rural, que a gente vai dizer agora, o bairro Maurício de Nassau. A gente tem até uma tabela aí para todo mundo de casa já ficar atento, se na sua rua, você aí que está assistindo,
vai acontecer algum desligamento. As ruas no Maurício de Nassau que vai ser afetado aí por esse desligamento, a rua Marciolino Francisco Silva, rua Saldanha Marinho, rua São Bento, rua Laudelino Rocha, rua Júlio Pires Ferreira, rua José Mariano de Lima, rua Joaquim Gonçalves Ledo, rua Gouveia de Barros, rua Francisca Lira Florencio, melhor dizendo, e rua Edmilson Pereira. Essas ruas do bairro Maurício de Nassau vão ficar em desligamento amanhã, viu, minha gente, no dia 4, a partir das 9h30 da manhã até também às 3h30 da tarde. Além desse bairro, também na zona rural, ali no sítio de Chucuru, também vai ficar sem energia elétrica na sexta-feira, dia 5, a partir das 9h30 até às 15h30. Então, essas são as localidades aí que vão ser afetadas por esse desligamento. Para a gente entender melhor o porquê desse desligamento, né, que a gente já sabe aí que são para melhorias estruturais, a gente vai entender melhor agora com o analista da Nenergia, o Alexandre, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde para você. O porquê, então, desse desligamento? Por que o pessoal vai ter que se resguardar aí da falta de energia? Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Tá, boa tarde a todos. Pois é, essa programação de desligamento, de melhoria na rede, ela já é constante durante todo o ano, não só em Caruaru, mas em todas as outras cidades, né? Nesse caso específico, a gente está fazendo o desligamento até pelos equipamentos, pela melhoria que vai ser feita na área, né, para atender, e aí principalmente pela segurança, tanto dos consumidores, dos clientes, como também do pessoal que vai trabalhar na rede. A gente está fazendo melhoramento de rede, substituição de equipamentos, adequação a novas tecnologias, para que a gente tenha não só uma melhor qualidade de fornecimento também, e seja bem perceptível rapidamente a todos os clientes. Então o cuidado é a segurança. Muito bem, a segurança tem alguns pontos de melhorias, de trocas que não precisa desligar ali o material, né, a energia da população. Porém, nesse caso vai ser necessário. Isso, como eu disse, durante todo o ano a gente vem fazendo vários trabalhos, inclusive em Caruaru. Todo mês a gente tem um melhoramento numa determinada área, porém não é necessário desligar. Às vezes a gente consegue fazer isso com a nossa equipe de linha viva, que vai lá e atua. Nesse caso especificamente, pela melhoria que vai ser feita para atender a área, a gente acha necessário fazer isso até para a segurança de todo mundo. Muito bem, eu te agradeço, viu, Alexandre, pelas informações. Então já fica aí o aviso, você que mora em uma dessas ruas do Maurício de Nassau ou na zona rural, é importante você ficar atento, porque nos próximos dias vai ter esse desligamento. Amanhã em Maurício de Nassau e na sexta-feira aí no sítio Chucuru. A gente volta para o AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 17 minutos, chegou aquele momento bem bacana para ajudar quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. É hora do AB Emprego e quem vai contar tudo para a gente é Leonardo Costa, ao vivo. Boa tarde para você, ô Léo. Muitas vagas em Caruaru e em Garanhuns também, né não? Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na de hoje. Início do mês, muita oportunidade. Para ter noção, 115 vagas entre Caruaru e Garanhuns. Vamos Em Garanhuns tem vagas para engenheiro agrônomo e médico veterinário, 25 vagas para oficial de serviços gerais, uma para técnico agropecuário, 2 para vendedor em domicílio e uma para zootecnista. Em Caruaru tem 2 vagas para atendente balconista, 3 para atendente de lanchonete, 11 vagas para atendente de lojas, 2 para auxiliar de estoque, 2 também para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para balconista, 2 para consultor de vendas, 5 para encanador, 2 para garçom, 3 vagas para jardineiro, 2 para montador de vidros, 4 vagas para operador de caixa, 15 para operador de telemarketing, 2 vagas para pizzaiolo e 5 para vendedor interno.
A gente sempre reforça que essas oportunidades também podem ser acessadas pela internet. Para você conferir essas oportunidades e outras também, não é? Você acessa direitinho o CEDEP, aquele site que está aí na sua tela, ó, cedep.pe.gov.br, e dá uma conferida nas vagas do ponto de vista mais geral, em relação inclusive ao seu município também. A gente sempre vê nas vagas oferecidas que muitas estão ligadas à construção civil, não é assim? Isso mostra um crescimento no setor que de janeiro a outubro desse ano registrou quase 2.200 contratações só aqui em Caruaru. Olha só. Nos últimos meses, a rotina das unidades da Agência do Trabalho em Caruaru tem revelado um movimento que chama a atenção. O crescimento expressivo no número de vagas abertas para a construção civil. São oportunidades em diferentes funções, que vão desde pedreiro e servente até cargos técnicos e de gestão de obras. Esse cenário local acompanha a tendência registrada em todo o estado de Pernambuco. De acordo com os dados mais recentes do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Pernambuco abriu 10.596 empregos formais apenas no mês de outubro. Caruaru tem experimentado um crescimento, em termos de geração de empregos em todos os setores econômicos. E, notadamente, a construção civil é um setor que tem se destacado aqui em Caruaru. Como disse, Caruaru tem um mercado consumidor muito forte, o poder aquisitivo das pessoas está melhorando, e com relação a isso, a questão dos condomínios horizontais, os condomínios verticais de alto padrão, para todos os gostos de consumidores, a questão dos conjuntos habitacionais para as pessoas de baixa renda. Então, isso tem fomentado que várias empresas do setor investam aqui, porque Caruaru, como disse, tem uma região geográfica privilegiada. Aqui nós temos um polo de confecções importantes, ou seja, um polo médico importante. Nós temos o polo de confecções do Agreste. Então, a renda per capita aqui é muito alta. Então, isso na verdade, atrai investimentos. E atraindo investimentos, naturalmente, resvala no setor da construção civil. A construção civil aparece como um dos setores mais aquecidos, com 2.107 novos postos criados no período, o segundo maior volume entre os 5 grandes grupamentos econômicos avaliados. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o setor também mantém desempenho positivo. Foram 214.717 vagas formais abertas na construção civil em todo o país, reforçando a retomada e expansão das obras públicas e privadas. Em Pernambuco, o avanço do emprego tem características marcantes. A maior parte das vagas foi ocupada por homens, totalizando 6.425 contratações, e por trabalhadores com ensino médio completo. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo que mais ingressou no mercado em outubro, com 4.313 novos vínculos. Hoje, em Caruaru, o setor da construção civil é o setor que mais emprega. O setor mais emprega. Em primeiro lugar, temos o setor de serviço. Em segundo lugar, nós temos a indústria, o comércio. Em terceiro lugar, a indústria de transformação. E em quarto lugar, a construção civil. Só que esse setor da construção civil, em termos percentuais, é o setor que mais tem crescido em 2025. Então, Caruaru, de janeiro a outubro desse ano, por exemplo, já contabilizou um crescimento de 4.601 postos de trabalho. O setor de serviço, como disse, é o setor que mais emprega. A construção civil, ao longo desse ano, foram gerados 660 novos postos de trabalho. Isso representa um aumento percentual de quase 15% ao estoque de empregos que existia em 31 de dezembro. Então, em termos absolutos, é o quarto setor que mais emprega, mas em termos percentuais, é o setor que mais tem crescido pelas razões. Também ouvimos um representante que confirma o aquecimento do setor. A empresa relata aumento nas contratações ao longo deste ano.
e projeta novas admissões para os próximos meses. Nós temos sentido um aquecimento no mercado pela necessidade da contratação de mão de obra especializada na construção civil e principalmente a área mais base, que é a área dos ajudantes, dos pedreiros. Então a gente vem procurando parceiros no mercado de trabalho que nos forneçam essa mão de obra e abrindo cada vez mais processos seletivos para alcançar realmente esses trabalhadores. Sempre a gente está abrindo, em média, um ticket médio aí de 5 vagas por trimestre. Então, a gente roda bastante esse número de pesquisa, de busca por esses talentos para a área da construção civil. Carlindo tem 48 anos e está na área da construção desde 1997. E diz que a área é muito boa. Só fica fora do mercado de trabalho quem não quer trabalhar. Sempre tem trabalho, não para não. Para quem não quer, né? O cara que não quer fazer nada, ele fica em casa. Mas é uma área boa de construção? É uma área boa, que a gente leva o pão para casa. É uma área que realmente no começo está bombando. Com mais postos de trabalho e a expectativa de crescimento, o setor da construção civil segue sendo uma das principais portas de entrada para quem deseja ingressar no mercado de trabalho formal em Caruaru. É isso, e que surjam sempre cada vez mais oportunidades no mercado de trabalho, não é? Intervalo chegando e daqui a pouquinho tem Direito do Consumidor. Aí a gente vai falar sobre quais são as regras para a suspensão de um plano de saúde. Plano de saúde é coisa séria, a gente vai falar sobre esse assunto já, meio-dia, 25 minutos agora. Muito bem, quarta-feira é dia do seu direito aqui no AB1, momento em que o consumidor fala sobre alguma situação delicada, algum perrengue, alguma preocupação. Então a gente vai conversar ao vivo com Lohana Nunes mais uma vez para saber como resolver a bronca de hoje. Não é isso, Lohana? Exatamente, Almi. Boa tarde, então, mais uma vez para todo mundo. A gente vai falar sobre um caso específico e que você de casa pode se identificar para já ficar ligado no que pode fazer para buscar o seu direito. Uma médica conversou com a gente a respeito da mudança de um tipo de portabilidade, na verdade, mudança de endereço, né? Ela ia se mudar da casa e pediu aí a transferência da internet que ela utilizava, mas essa transferência não foi feita, foi apenas cancelada e ela estava sendo cobrada multas e outras cobranças na conta dela. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos ouvir o depoimento dela agora. Então, contratei um plano da Claro, né, mas eu tive que me mudar do prédio e aí eu pedi uma portabilidade, só para mudar o endereço. E aí eu falei com o pessoal, né, responsável, disseram que ia fazer isso, mas na verdade não fez. Suspenderam e aí as multas vieram e está até hoje me cobrando, só que eu solicitei essa portabilidade e não foi feita. Aí liguei para lá, disseram que já estava tudo ok, mas essas cobranças estão vindo. Pois é, as cobranças continuam vindo e quem vai esclarecer para a gente o que a gente pode fazer é o Dr. Tiago Pimentel, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Eu queria entender mais ou menos o que pode ser feito, porque eu acho que ela agiu de forma legal, né? Foi até, procurou a instituição para tentar fazer essa mudança de endereço, mas não foi bem sucedida o caso dela, né? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lohane, boa tarde, telespectadores. O caso da Iris é uma situação que não é uma situação pontual, é uma situação até comum que acontece muito. E aí a gente precisa analisar a situação dela em dois prismas. Primeiro é a inviabilidade técnica do fornecedor em prestar o serviço. Por quê? Mesmo que o fornecedor não tenha viabilidade técnica para prestar o serviço, ele não pode imputar esse ônus para o consumidor. Ele não pode transferir essa responsabilidade para o consumidor e aí cobrar essas multas contratuais, como a multa de fidelização, por exemplo, porque o consumidor, ele disse, olha, eu não quero encerrar o contrato, eu quero só apenas mudar. Essa é uma situação. E o outro ponto, que é o ponto principal que eu vejo, é a responsabilidade. Por quê? E no direito do consumidor existe o princípio da boa-fé objetiva, que, de acordo com o artigo 14, independe de culpa
o fornecedor os danos causados ao consumidor. Nesse caso, o consumidor solicitou apenas a mudança de endereço, ele não solicitou a rescisão contratual. Então, se o fornecedor está fazendo algo que não foi solicitado pelo consumidor, essa é uma situação indevida. Então, essas cobranças, essas multas de fidelizações são indevidas. E caso o consumidor venha a ter seu nome negativado pelo não pagamento dessas cobranças, o fornecedor vai responder por uma possível indenização aos danos causados ao consumidor. Então são duas situações. Primeira, se ela pediu ali a mudança de endereço e eles disseram que ali naquela região eles não fornecem esse tipo de serviço, aí o consumidor não tem responsabilidade com relação a isso, né? Veja só, ela solicitou a mudança de endereço, da sair da rua A para a rua B, e o fornecedor disse, olha, não presta o serviço na rua B, tudo bem, o contrato vai ser reincidido, mas não por culpa do consumidor, e sim por uma inviabilidade técnica do fornecedor. O consumidor não pode pagar por algo que o serviço não vai ser ofertado, por uma situação inviável do fornecedor. Esse é um ponto. O segundo ponto seria, no caso dela pedir, solicitar a mudança e não ser efetivado, ou seja, ela confiou que isso seria feito e não foi feito. Também não é culpa do consumidor, né? E ainda muito mais agravante, ela solicitou um serviço e o fornecedor fez outro. Ela solicitou a mudança de domicílio e o fornecedor fez o quê? Reincidiu o contrato, colocando como ela tivesse pedido a rescisão contratual, que é uma situação muito mais agravante. Por isso que ele pode estar gerando essas multas, essas cobranças indevidas. E aí ela embarca no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde o fornecedor vai responder independente de culpa pelos danos causados ao consumidor. Nesse caso, os danos causados são foi feito um serviço que não foi solicitado pelo consumidor. Perfeito. Muito obrigada, doutor Tiago. É importante esclarecer para que todo mundo esteja atento a isso e, claro, buscar o direito que é devido. Aqui no Quadro Seu Direito a gente esclarece isso. Eu volto aí no estúdio, Almir. Isso, Lohana. Valeu. Muito obrigado pelas informações com todas essas orientações, hein? Bom trabalho para você. Intervalo chegando no AB1 e a seguir a gente vai falar sobre o Pró-Endividados. É um programa que ajuda a resolver um débito por meio de renegociação. A gente vai explicar tudo daqui a pouquinho. 12h, 33 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta e vamos para o AB Esporte agora, porque tem mais um talento aqui do interior, olha que coisa boa, ganhando destaque em nível nacional. Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes sobre esse assunto. Boa tarde para você, Herbert. Boa tarde para você, Almir, boa tarde a todos que acompanham o AB1. Seja bem-vindo de volta das férias, viu, Almir? Você aproveitou bastante, férias merecidas, é verdade. E teve gente que também aproveitou os últimos dias, mas não nas férias, aproveitou nas provas para garantir um título nacional muito importante. E esse atleta foi o caruaruense Rafael Lucena. Na tarde de ontem, o Rafael se tornou bicampeão brasileiro no lançamento de disco. Ele concorreu na categoria F35 e quebrou pela 4ª vez o recorde nacional da modalidade. Atingiu 38,4 metros no lançamento dele. O resultado também garantiu ao paratleta terminar o ano no primeiro lugar do ranking brasileiro. 3ª vez consecutiva que ele consegue esse feito, 2023, 2024 e agora 2025. O evento que premiou o Rafael aconteceu no Centro Paralímpico, lá em São Paulo. Rafael Lucena, a gente já contou a história dele aqui algumas vezes no AB1. É um baita para-atleta, sempre em destaque. A gente vai seguir acompanhando a trajetória dele e dos outros para-atletas que estão tão bem representando o nosso interior e o Brasil, né, Almir? Exatamente, Herbert. Grande Rafael, se deu bem aí nesse desafio. O Rafael trabalha no centro da cidade, né, no escritório ali no centro. Às vezes eu estou circulando, passo lá pela rua em que ele trabalha, ele está lá com um olhar sempre vibrante, brilhante, não é? Falando sobre os treinos, para chegar e fazer bonito assim nas competições. A gente fica super feliz quando tem essas notícias dos nossos atletas, dos nossos talentos. Parabéns, Rafael. E por falar em desafios, quem gosta de corrida de rua pode se organizar para mais um evento desse tipo aqui na região, né, Herbert? Você está animado já, né? Exatamente, Almir. Já estou animado porque já temos inscrições abertas para a 31ª edição da Corrida de São Sebastião, lá em Riacho das Almas.
A prova vai ser realizada no dia 25 de janeiro e vai reunir centenas de participantes. Essa é uma corrida muito tradicional lá em Riacho das Almas e atrai competidores de várias partes do estado que todos os anos vão lá competir nessa corrida. A concentração e largada do evento será em frente à Igreja de São Sebastião, um ponto tradicional em Riacho das Almas. Os participantes podem optar por diversos tipos de percursos, que vão desde 50 metros, a categoria Kids, a criançada que quer começar a correr com acompanhamento dos pais, até 9,5 km. Aí já para a turma mais experiente, alguns até profissionais da corrida. São diversas categorias, como eu falei, e cada uma delas também vai oferecer uma premiação, que vai desde um troféu até uma bonificação em dinheiro. Mais de R$22 mil vão ser distribuídos entre os que se derem bem na corrida. Os interessados podem garantir uma vaga fazendo a inscrição no site ticket.com.br. E em caso de dúvidas, há também a possibilidade de falar com a organização através do número 8198-138-6007. Baita oportunidade para quem curte uma corrida de rua, mais um evento aqui no interior. A gente vai seguir noticiando aqui no AB1 e também lá no nosso portal GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Maravilha, Herbert. Valeu, grande abraço para você e até amanhã. E vamos seguindo com o AB1, porque muita gente que tem um plano de saúde tem dúvidas também sobre a suspensão ou o cancelamento do convênio ali por parte da empresa contratada. Então, a gente vai tirar dúvidas a respeito desse assunto com o Gessé Acioli, que está ao vivo com a gente aqui no AB1 também. Oi, Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, regras que precisam ser observadas, porque é um direito, de quem tem aí o plano de saúde. E eu estou aqui com o Diogo Santos, que é advogado especialista em saúde suplementar. E aí, Diogo, o que é que diz as regras, o que é que diz a lei sobre a suspensão ou cancelamento dos planos de saúde? Bom, os usuários precisam estar atentos, porque uma operadora de plano de saúde só pode cancelar o contrato se houver, no mínimo, 2 mensalidades em atraso. E a operadora também é obrigada a notificar o usuário, concedendo um prazo mínimo de 10 dias para a regularização desse atraso e evitar, assim, a suspensão ou cancelamento do contrato de plano de saúde. Recentemente, a ANS editou resoluções normativas que modernizaram a forma de comunicar a possibilidade do cancelamento ou suspensão. Ela permitiu que, além da carta com aviso de recebimento, que era a forma tradicional, que essa comunicação deveria ser feita de maneira obrigatória, hoje também pode ser feito através de ligação telefônica, desde que gravada, ou através do próprio aplicativo da operadora de plano de saúde, ou aplicativos como WhatsApp, desde que a operadora tenha absoluta certeza, comprovadamente, que o usuário tem ciência da possibilidade da suspensão ou cancelamento desse contrato, e assim seja concedido o prazo de 10 dias para que ele possa quitar os valores e evitar o cancelamento ou o contrato do plano. Existe alguma prerrogativa em relação a, por exemplo, eu tenho uma doença ali que precisa de um tratamento contínuo, o plano pode ser... A gente perdeu aqui a comunicação com o repórter Gessé Acioli, mas a gente vai seguindo com o seu AB1. Porque a Receita Federal vem notificando a falta de pagamento de vários meses do documento de arrecadação do Simples Nacional. É um regime tributário que unifica 8 impostos em um só. E para as empresas que estão em atraso com esse tributo, o Sebrae está passando algumas orientações muito importantes. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto com o Joel Almeida, que também aqui continua com a gente no AB1. Fala, Joel! Oi, Almir, eu falo aqui do Sebrae de Caruaru, porque o Sebrae está orientando essas pessoas que estão recebendo essa notificação porque estão devendo, Ao meu lado, um analista do Sebrae, o Sebastião Clebson, que está conosco. Sebastião, queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, que faz parte do Simples Nacional, recebeu essa notificação, qual o primeiro passo que essa pessoa deve fazer, que essa empresa deve fazer? Geralmente, as empresas que estão optando pelo Simples Nacional e que acabam acumulando alguma pendência com o regime, que geralmente está relacionado ao não pagamento dos impostos, alguma declaração não transmitidas, nesse período, a partir de setembro, a Receita Federal começa a notificar essas empresas para que elas regularizem a situação. Então, o primeiro ponto, a primeira ação a ser tomada é justamente a microempresa ou a empresa de pequeno porte, por exemplo, conversar com a contabilidade, ver se todas as obrigações estão em dias. E o MEI, que é a grande maioria dos casos,
principalmente por não ter acompanhamento da contabilidade, ele precisa fazer essa análise da situação fiscal, ver quais são as pendências que existem e resolvê-las para evitar o desenquadramento. O Simples Nacional ele facilita muito, né, a vida dessas empresas, do microempreendedor também. Quais são as consequências de não agilizar tudo isso, de não pagar? Esse regime simplificado ele traz benefícios como a unificação dos impostos, a redução da burocracia e até mesmo, em muitos casos, dependendo do setor de atuação da empresa, até uma carga tributária menor. Então, a condição de permanência no regime é estar em dia com suas obrigações. Se a empresa ela permanece em uma situação de pendência, ela pode ser excluída do regime e daí ela deixa de usufruir desses benefícios. E caso seja excluída, se ela não consegue voltar, fazer uma reopção pelo regime, ela fica até sujeita a ter que atuar o ano inteiro de 2026 em um regime de tributação que pode não ser o mais interessante para ela naquele momento. Então, essa é a principal consequência. Vai pagar mais impostos. Certamente, né? Pode estar aí no lucro real, no lucro presumido, inclusive tendo uma contabilidade mais robusta. Então, nesse primeiro momento, o ponto principal é verificar as pendências e procurar resolvê-las, evitando o desenquadramento a partir do dia 1º. E o MEI, como a maioria não tem contabilidade, ele pode buscar o apoio do SEBRAE, buscar o atendimento para verificar se tem algum tipo de pendência. E os demais portos de empresa verifica com a contabilidade, se certifica de que está tudo certinho com as obrigações fiscais. Existe um prazo para isso? Então, a partir da notificação, o ideal é que tudo seja resolvido o quanto antes, né? Então, como a gente já está em dezembro, que essas pendências elas sejam resolvidas ainda esse mês. Muito obrigado pelas informações, Clebson. É isso, então, para você que é MEI, que optou pelo Simples Nacional, recebeu essa notificação, corre para resolver, porque o prazo é de até 90 dias. Senão você pode correr o risco aí de sair desse regime e pagar mais impostos. Almir. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações. A gente agradece sempre ao SEBRAE, não é, que está sempre conosco com essas informações importantes também aqui no AB1. Valeu! Intervalo chegando, daqui a pouquinho tem a estreia da série de reportagens Meu Natal. Na primeira reportagem, a gente vai ver duas famílias que se uniram para antecipar a confraternização natalina. O motivo, a gente vai saber daqui a pouquinho, hein? O seu AB1 volta já, 12h 46 minutos agora. AB1 de volta, 12h 49 minutos e hoje a gente inicia a série de reportagens Meu Natal. Vamos mostrar como algumas pessoas estão se preparando para a festa e como ela pode ser celebrada de várias formas. Na primeira reportagem, vamos mostrar duas famílias que se uniram para antecipar a confraternização natalina por um motivo bem especial. Acompanha comigo. Sol, piscina, churrasco. Uma combinação nada convencional para o Natal, mas que ninguém discorde dessa combinação. Sim, é Natal. É um Natal antecipado e é um Natal mais do que especial. O Natal da família Santana e da família Ferreira foi antecipado. Uma comemoração ansiosa, mas cheia de significado e que é realizada por causa desse casal aí. Marina e Rubens são casados há 6 anos, mas há 3 moram em Portugal. E todo esse tempo estavam comemorando o Natal lá, à distância. Hoje, com um novo sentimento. Juntinhos, perto da família, uma mistura abrasileirada de Natal, dia, almoço, churrasco e família. Está sendo especial demais, a gente sonhou por isso por 3 anos, né? Então, é realmente emocionante estar aqui. Às vezes parece até que não é real, parece um sonho. E como era o teu Natal? O que é que tu sentia antes quando estava lá? Olha, geralmente a gente juntava os agregados imigrantes lá em Portugal também e todo mundo fazia o Natal junto. E era divertido, mas sempre faltava aquele buraquinho no coração, né? O pessoal mandando as fotos da confraternização em casa e a gente de longe sem poder participar. Tá aqui agora, juntar as duas famílias, fazer um Natal único, todo mundo junto. É uma sensação de estar em casa, sabe? Uma sensação de que o mundo é a nossa casa, mas voltar para cá, para Caruaru, para os nossos, é um sentimento indescritível, assim. E aqui tem de tudo um pouco, do tradicional empadão à decoração natalina que não pode faltar.
até enfeites antigos que fazem parte do Natal de Marina há mais de 20 anos. Uma celebração diferente, mas que tem tudo a ver com o Natal. Hoje, as duas famílias que disputavam a noite do dia 24 se uniram para ter os filhos por perto. Para os pais, um momento especial. Esse ano está sendo diferente porque a gente reuniu as duas famílias juntas no mesmo lugar, que é coisa rara, que é difícil, até por conta da correria da vida, né? Mas a gente conseguiu isso, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E a alegria de estarmos juntos depois de 3 anos assim, eles distantes, em outro país, e a gente poder reunir as duas famílias e estarmos comemorando com muita alegria mesmo. É um misto assim de choro, de alegria, de saudade, de querer amarrar os dois para que não voltem, e contando os dias de chegar e agora contando os dias que eles já vão, né? Então tá um mix de emoções, segurando aqui para não chorar. Além da comilança, a boa conversa, claro que teve entrega de presentes. Pessoal, agora tá na hora dos presentes. Para Dona Lourdes, ter a neta por perto foi o melhor dos presentes de Natal que já ganhou. Feliz, muito feliz. Cheguei a sonhar com esse momento. Cheguei a sonhar e graças a Deus realizei, né? Não tinha... Concretizou esse sonho? Com certeza. Hoje é um dia especial? Especial para todos nós, né? Família toda, né? Como é que tá seu coração aí? Nossa, já saltando. Desde sexta-feira, quando ela estou saindo de Portugal agora, eu já comecei ansiosa. Para eles, o Natal foi antecipado, mas no dia 24 vai ser novamente em Portugal. Dessa vez, com o coração quentinho e satisfeito. Felicidade indescritível. Acho que a pessoa mais feliz do mundo não está tão feliz quanto a gente. Entretanto, a gente sabe que a saudade vai bater, né? Não adianta. Aí é tentar usar a tecnologia para matar um pouco dessa saudade, né? Liga, faz videochamada, a família todinha fala com a gente e a gente vai tentar amenizando assim. Mas está satisfeito? Muito, muito satisfeito. Nossa, muito satisfeito de estar encontrando todo mundo, a família aqui, meus pais. É muito maravilhoso. Ah, e que ninguém esqueça do melhor, a comida. Essa ninguém pode esquecer. Essa comida do Nordeste, principalmente, né? Que é um sabor maravilhoso e único. É o que mais faz falta lá no país. E sabor eu estou comendo desde que eu cheguei e ainda quero levar para lá. Os melhores sabores estão em Pernambuco. O mundo que me perdoe, mas ninguém ganha na nossa comida não, meu amigo. Ninguém. E essa mistura de Natal, ceia, almoço e churrasco? Tem como ser melhor? O melhor de todos os mundos, o melhor da ceia, o melhor da comida brasileira, o churrasco, a família. Não podia ser melhor. Melhor Natal não? Não é melhor. Massa. Que maravilha, hein? Só alegria com a família. E olha, o panorama começa daqui a pouquinho na Rádio CBN Caruaru. Aí a gente vai conversar com o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino. A gente vai falar sobre a programação natalina da Cidade das Flores. O panorama começa às 2 horas na Rádio que toca notícia. E o assunto agora é endividamento, pessoal. Em Pernambuco, mais de 3,5 milhões de pessoas estão inadimplentes, hein? Aqui em Caruaru, quem auxilia na renegociação de dívidas é o Pró-Endividados. Quem tem as informações sobre esse programa é Gessé Ascioli, que está voltando ao vivo com a gente. Como é que ele funciona, então, hein, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta com importante informação, né, para as pessoas que estão endividadas, e esse programa, né, o Pró-Endividados, tem esse intuito, né, de auxiliar essas pessoas. Eu estou aqui com a coordenadora do projeto, Luciana Rosas, que vai nos apresentar agora, contar para a gente como é que funciona o projeto. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. O projeto funciona desde o ano 2016 aqui em Caruaru. E é um braço do Tribunal de Justiça aqui na nossa instituição, e ele permite à população essa possibilidade de se inserir novamente no mercado econômico, ou seja, no mercado de consumo. Nós recebemos aquelas pessoas que estão em situação de superendividamento, acompanhamos essa pessoa no momento extrajudicial, então toda essa fase pré-processual, essa fase extrajudicial, a partir do atendimento, da mediação, e chamamos também as empresas, os credores, para uma tentativa de negociação. Quem é que pode participar?
todas as pessoas que estão em situação de superendividamento. Aquela situação em que as minhas dívidas ultrapassam o meu ganho de subsistência. Então, aquela subsistência digna, o mínimo comum que eu preciso para ter uma vida com dignidade, eu me encontro em superendividamento. Eles podem vir que a gente consegue recebê-los para atendimento. E aí, para as pessoas que estão interessadas, como é que faz, com o endereço, aí tudinho direitinho para as pessoas procurarem esse atendimento? Sim, as pessoas devem se deslocar, né, para a Casa Justiça e Cidadania. Há um agendamento, um pré-agendamento, então as pessoas não precisam se preocupar em demora, já tem um horáriozinho específico para o atendimento. Esse primeiro passo é uma triagem inicial, onde a pessoa tem que trazer os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e todos os documentos que se referem às dívidas, para que a gente faça uma análise, ela é atendida e encaminhada para o procedimento adequado. Existe também, através do projeto, uma auxiliação, assim, de fato, a pessoa está ali, tem aquela vontade compulsiva de estar comprando, né, tem sempre se endividando, mais do que recebe o salário, por exemplo, tem um auxílio também nesse sentido? Olha, e aí eu digo sempre aos meus alunos que esse é o primeiro momento que a gente tem contato com a comunidade e é imprescindível essa orientação pré-processual, também no que diz respeito a essa vida econômica. O projeto funciona não só com um atendimento, mas também em um outro viés, onde nós vamos até a comunidade para trazer informações para que essas pessoas não caiam nessa situação de superendividamento. Então, nós funcionamos com prevenção e tratamento. Muito obrigado, Luciana Rosas, coordenadora do Pró-Endividados. Então é isso, as pessoas que estão aí nessa fase da vida complicada, né, com o endividamento, tem esses processos, é só procurar então esse atendimento importante que acontece, né, nessa mediação que é feita através da SES UNITA, junto com a Justiça. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas, afinal de contas é um auxílio importante numa fase complicada, quando a gente está aí com esse superendividamento que a gente observa, né, das pessoas que compram compulsivamente. Eu volto contigo, Almir. É isso, quando a gente está falando em dívida, está falando em coisa muito séria, né, Gessé? Obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E amanhã tem o nosso consultório ao vivo, porque é dia do AB Saúde. E o assunto dessa quinta-feira é emagrecimento, hein? É preciso cuidado, dá só uma olhada. Manter o corpo em movimento e uma alimentação equilibrada. Essas são estratégias para o emagrecimento saudável. Boas práticas que ajudam a perder peso. Mas será que pode fazer dieta por conta própria e se exercitar sem acompanhamento? Nesta quinta-feira, o AB Saúde vai falar sobre emagrecimento. É saúde, é nesta quinta, é no seu AB1. Pronto, então o seu AB1 dessa quarta-feira termina agora, desejando uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para a família inteira e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!